Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o Mistério Revelado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Posso contar com você? Já curte aqui embaixo e vamos continuar a nossa leitura. Nós vamos iniciar o capítulo O Grande Mistério Revelado na Palavra. É costume do povo de Deus referir-se à Bíblia usando o termo a Palavra de Deus. Contudo, parece-nos que ainda falta uma resposta um pouco mais completa à pergunta: o que é a Palavra de Deus? No estudo que apresentamos a seguir, pretendemos oferecer algumas considerações que poderão nos ajudar a responder à questão e nos habilitar a sermos canais da comunicação do grande mistério Jesus. O Evangelho, João 20, dos versículos 11 a 18. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou ao discípulo que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. O Evangelho é uma notícia, a boa notícia. Não é fake news, não é falsa notícia, é a mesma notícia em toda a Bíblia. Em Gênesis 3, versículo 15, diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Em Gênesis 3, versículo 15, temos o que os estudiosos chamam de proto-evangelium, o primeiro evangelho, a primeira notícia, notícia dada pelo próprio Deus. Em Gênesis 1 e 2, tudo está em paz, o homem com Deus, o homem com a sua mulher. Essa notícia foi dada em meio a um tumulto, o universo não estava em paz. Em Gênesis 22, dos versículos 1 a 19, narrar a história de Abraão entregando seu filho a Isaque. Êxodo 12, versículo 1 e 2, narrar a história da Páscoa. Lucas 2, dos versículos 8 ao 14, narrar a história dos pastores e os anjos. João 20, dos versículos 11 a 18, Jesus e Maria na ressurreição. A palavra eterna. Sem muito rodeio, podemos dizer que a palavra de Deus é o próprio Deus. Em João 1:1 lemos: E o Verbo era Deus. Essa palavra verbo, entre parênteses logos, isolada como Espírito Divino, é incapaz de ser ouvida pelo ser humano. Por quê? Por causa dos grandes obstáculos que se interpõem no caminho entre Deus e o homem, ou seja, carnalidade e pecado. Ninguém jamais viu a Deus. João 1:18. Deus não tem voz para ser ouvida, nem face para ser vista. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. João 5:37. Deus é alto, é santo, ele é exaltado e distante. Ele está além do nosso alcance.
Ele é Deus, a palavra pura. Um excelente exemplo está em Êxodo 33:20. E acrescentou: Não poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Logo antes, no verso 11, vemos que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Ambas as verdades estão harmonizadas, juntas na mesma afirmação, de que Moisés, na verdade, só viu as costas de Deus. O homem não pode se aproximar de Deus, ele está muito além dessa possibilidade. A forma fundamental da palavra de Deus é o próprio Deus em seu ser puro. Esta é a palavra que nenhum mortal jamais tenha ouvido ou possa ouvir. O ser humano não pode aproximar-se de Deus nem descobri-lo. De acordo com a Bíblia, é o próprio Deus que se aproxima do homem e se apresenta. É o grande mistério se revelando. A isto nós chamamos de revelação, e este é o princípio fundamental de toda a teologia. Na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, está a auto-manifestação de Deus é frequentemente relacionada à expressão tal como disse Deus. Gênesis 1:3. Em outras ocasiões, também encontramos outras expressões da revelação de Deus, como assim diz o Senhor. Êxodo 4:22. Também encontramos referências tais como a palavra do Senhor. Gênesis 15:1. A palavra de Deus. 1 Samuel 9:27. E a palavra, João 1:1. A palavra, então, não é uma abstração ou uma mera proposição, mas sim Deus em ação em benefício do ser humano. O que o termo "a palavra de Deus" nos diz sobre a natureza de Deus? Deus é contemplativo. O termo "a palavra de Deus" sugere que Deus é contemplativo, isto é, que Deus é caracterizado por pensamentos, sabedoria e entendimento. Palavra é a expressão de uma ideia. Antes de a palavra ser expressa por uma pessoa, a ideia que ela, entre parênteses, palavra simboliza, está na mente da pessoa. Alguém pode até falar sem pensar, mas o homem sábio pensa antes de falar. Falar da palavra de Deus é referir-se ao que está na mente de Deus. De fato, a Bíblia fala claramente que Deus é caracterizado por conhecimento e entendimento. Jó diz: Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Jó 12, versículo 13. O salmista declara: Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Salmo 147, 5. Deus é criativo. A expressão palavra de Deus também sugere que Deus é criativo. De acordo com o pensamento judaico, a palavra era mais do que um mero som expressando um significado verbal. Para o judeu, uma palavra realmente realizava algo. A palavra tinha a função de realizar ou fazer coisas. O homem comanda e as coisas são feitas. Essa é a maneira como a Bíblia fala da palavra de Deus. Ele fala e algo é criado. No primeiro capítulo de Gênesis, nós lemos: E disse Deus: haja luz, e houve luz. O salmista se reporta a isso da seguinte maneira: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Salmo 33:6. Também em Hebreus lemos: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Hebreus 11, versículo 3. Deus é comunicativo, Deus é contemplativo e criativo, e isso implica que ele seja também comunicativo. E isto é, antes de tudo, o que significa palavra. A palavra é um meio de comunicação. Assim, parece-nos razoável crer que Deus é pessoal e que o homem foi feito à sua imagem. Portanto, comunicação entre Deus e o homem torna-se uma expectativa razoável. Comunicar é algo inerente à natureza de Deus, revelar-se a si mesmo, estabelecer contato
e tornar-se conhecido. Então, Deus é contemplativo, isto é, ele é pensador, sábio e entendido. Para ser criativo, entre parênteses, criador, isto é, para poder fazer o mundo por sua própria palavra, chamar à existência as coisas que não existem, e para ser comunicativo, ou seja, falar ao ser humano, enviar sua palavra para ser recebida pelo homem, ele precisava ser, portanto, contemplativo. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a nossa próxima leitura.